Olá pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos montar um protoboard com o circuito que eu mostrei no vídeo 1. Recapitulando rapidamente, esse é o circuito que nós vamos montar. Um resistor R1, um resistor R2, um capacitor C1 e um push button com uma chave. Vamos montar isso no protoboard. O resistor que liga o positivo das duas pilhas na chave é de 1 kΩ. Depois, o capacitor de 10 microfarads está ligado por um resistor de 10 kΩ até esse ponto de interconexão do push button com o outro resistor. E nós vamos captar o sinal tanto nesse canal 1, que é na perninha do capacitor, como no canal 2 do osciloscópio, que é bem aqui no ponto da chave. E vamos simular, apertar essa chave, ver o que acontece com a onda, carregamento, descarregamento do capacitor e vamos mudar alguns valores. Vamos lá. Bem, está aqui o protoboard, a montagem é super simples. Os componentes estão colocados aqui na plaquinha. Tem o push button, que a gente vai simular o ruído. Uma das pernas do push button está ligada no negativo diretamente. Aí a outra perninha do push button está ligada no resistor que vai para o capacitor, que vai para o negativo também. E aí tem o resistor que liga direto no positivo. Aqui no vídeo o resistor que está ligando no positivo não está com 1K, está com outro valor, mas é porque eu gravei isso num outro momento. Mas nós vamos ficar trocando esses componentes aí para ver o que acontece. E aí vamos colocar aqui as pontas do osciloscópio do canal 1 e do canal 2 e a gente vai ver as ondas, como é que elas se comportam. Essa aqui é a tela do osciloscópio e nós vamos começar agora a apertar e soltar o botãozinho da chave. Tá? Então eu estou fazendo um movimento relativamente regular, tentando apertar e soltar mais ou menos assim meio segundo, né? Não estou cronometrando, mas essa aí é a frequência que eu estou tentando fazer isso. E você pode ver aí que tem a rampa de subida e a rampa de descida da carga do capacitor. Então agora vamos dar uma medida em quanto que é a rampa de descida, quanto tempo demora para descarregar o capacitor. E você está vendo que está dando um negócio aí mais ou menos em torno de 400 e poucos milissegundos. Né? Isso é o capacitor descarregando na hora que a gente pressiona o push button que dá o curto. E na rampa de subida, quando a gente solta o botãozinho, o capacitor começa a carregar e está dando aí também 400 e alguma coisa de milissegundos. E isso é o capacitor carregando. Vamos olhar em detalhes isso aí. Bom, então aqui a gente tem a tela do osciloscópio, quando as pilhas estão conectadas e não tem botão nenhum apertado. Né? O canal 2, que está medindo bem na saída da chave, indica que tem uma tensão de aproximadamente 3 volts. Cada quadriculado na vertical são 2 volts aqui na tela do osciloscópio. Então, na chave está dizendo que a tensão são 3 volts. E lá na perna do capacitor está dizendo também que a tensão são 3 volts, lá no canal 1 e amarelo. Isso porque o capacitor já carregou enquanto a gente esperava para apertar o botão. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a chave. No que o push button é pressionado, a gente dá um curto-circuito entre a ponta do resistor de 10K e o terra. Então a carga do capacitor ela vai toda para o terra. E a gente vê uma rampa de descida no canal 1, que está medindo bem na perninha do capacitor. E o canal 2, que está medindo na chave, a partir do momento em que eu pressionei o push button, ele instantaneamente vai para zero. Então você vê essa queda abrupta
da tensão no canal 2. Então o canal 2 cai para zero rapidamente e o canal 1 cai lentamente, é a descarga do capacitor através do resistor de 10 kΩ. Aí depois de um certo tempo, nós abrimos a chave. Quando a gente abre a chave, a tensão no canal 2, ela fica muito próxima dos 3 volts já, através do resistor de 1K. Só que o capacitor tem que carregar. Então você tem uma rampa de carga relativamente suave e essa rampa passa por 2 resistores. Então tem 11K de resistência para carregar o capacitor. E conforme a gente fica abrindo e fechando a chave, você vê esse comportamento, que no canal 2 é uma onda praticamente retangular, ela vai de 0 a 3 volts muito rápido, já no canal 1, que é a perna do capacitor, ele tem esse tempo de carga e esse tempo de descarga, né? Interessante notar o seguinte, que o tempo de descarga a gente mediu 411 milissegundos aproximadamente. E o tempo de carga nós medimos como 433 milissegundos aproximadamente, né? Depois ele vira um platô no momento em que eu parei de medir ali com aquela linha azul pontilhada, né? Então eles são muito parecidos, certo? Tem uma diferença assim de 10% para menos, né? Vamos ver o que acontece se nós invertermos os resistores de posição. Então agora o resistor de 10K está ligado no positivo de 3 volts até a chave e o de 1K é o que liga o capacitor na chave. Vamos ver o comportamento disso no osciloscópio. Vamos então usar o mesmo esquema, né? A tensão começa em 3 volts e a gente começa a apertar e soltar o push button. Repara que agora as ondas são muito parecidas do canal 1 e do canal 2. A onda do canal 2 não é mais retangular, ela também já tem essa característica aí de rampa de subida. A onda de descida do canal 2 é mais abrupta do que o canal 1, apesar de muito parecidas. Vamos aumentar a escala um pouquinho para a gente poder comparar. Olha aí, parecidas, mas não idênticas, né? Vamos medir aqui o tempo de subida dessa rampa. Está dando aí alguma coisa em torno de 350, 370 milissegundos. É difícil dizer que hora que a gente para aqui para medir. Mas a onda de descida, ela é bem diferente, né? Ela é abrupta no canal 2 e no canal 1 tem uma rampinha aí em torno de 40 milissegundos. Relembrando então o nosso circuito, está aqui a montagem que nós fizemos e vamos dar uma olhada no comportamento das ondas. Então, com a chave fechada, a gente tem 0 volts no canal 2 e no canal 1, que é aquela perna do capacitor, ele está totalmente descarregado, temos 0 volts também. O que a gente faz? Abre a chave. Abrindo a chave, o que vai acontecer? O capacitor começa a carregar através daquelas duas resistências. Então a gente vê aquela onda crescendo, né, de tensão. E no canal 2 a gente também vê uma onda crescendo, né, e tá muito diferente do comportamento que nós tínhamos na configuração anterior, né? Por que isso aqui está acontecendo? Porque se você olhar os dois resistores, o de 10K e de 1K, a resistência que divide o ponto do canal 2 do ponto do canal 1 é de 1K. Ela é muito mais baixa do que a resistência que separa o ponto de medida do canal 2 do 3 volts. Então, se você olha para aquelas duas resistências como um divisor de tensão, o comportamento do canal 2 está muito mais próximo do canal 1, né, aqueles pontos de medida, do que ele está lá do 3 volts. Né? Por isso que o canal 2 se comporta de forma parecida com o sinal do canal 1. Fecha a chave,
que vai acontecer? Descarrega o capacitor para o terra e o ponto de medida do canal 2 ele está curto-circuitado com o terra. Então ele cai rapidamente para 0 volts ali, né? Mas o capacitor tem que descarregar pelo resistor, então ele não é tão rápido quanto o curto-circuito ali do ponto do canal 2, certo? Por isso que tem aquele comportamento típico ali de capacitor descarregando. Agora, a pergunta do milhão é, puxa vida, por que o comportamento ficou tão diferente, né? Bom, nós já vimos que a medida ali no canal 2 é devido a ele estar com uma resistência maior ou menor separando ele do ponto de medida do canal 1, né, em comparação com o que está no 3 volts. Mas e a medida na perna do capacitor? Né? O que acontece com ela? Por que as curvas são... na experiência anterior a curva era parecida de subida e de descida, e agora nessa experiência aqui a curva de subida ainda é parecida com o de antes, só que agora a descida é muito mais rápida. Bom, quando o capacitor está carregando, repara que nos dois circuitos ele passa por uma resistência de 11 kΩ, né, total. Então, se você olhar a medida do tempo de subida, as duas medidas estão próximas de 400 milissegundos. Tudo bem que o número não é idêntico, mas ali tem um erro, vamos dizer, de experiência, né? Eu poderia ter esperado carregar um pouco mais ali do lado direito, tal. Isso não importa. O que importa é que as duas são muito parecidas, são muito próximas de 400 milissegundos. Mas na hora de descarregar o capacitor, o que acontece? No circuito da esquerda, ele tem que passar por uma resistência de 10K, enquanto que no circuito da direita, ele passa por uma resistência de 1K, é muito menor a resistência, ou seja, ele vai descarregar muito mais rápido no circuito da direita. Por isso que a queda é 10 vezes mais rápida do que no circuito da esquerda. Esse comportamento de se você quer que o capacitor descarregue mais rápido ou descarregue mais lentamente, depende da aplicação que você vai fazer. Então, mais para frente, eu vou comentar qual era a minha necessidade, qual foi a configuração que eu utilizei para vocês entenderem por que eu escolhi aquilo. Só que vamos voltar então ao princípio da nossa análise, que era, eu estava nessa etapa 1, onde eu precisava pegar um sinal retangular, que tem uma interferência, um sinal que sobe e desce muito abruptamente, e eu quero suavizar esse sinal, né? Então eu usei um circuito de capacitor e resistor, e com isso eu consegui, né, a gente viu todas as rampas de subida, de descida, né, em comparação às subidas e descidas abruptas, né, dependendo da configuração da chave. E essa etapa 1 é uma parte do que eu preciso para fazer a minha limpeza do ruído no sinal. Então agora no próximo vídeo eu vou discutir a etapa 2, que é a utilização daquelas portas Schmitt-Trigger. Até lá!